Deus é bom, não é verdade? Deus é maravilhoso. Pegue sua Bíblia comigo. Efésios capítulo 3. Vamos dar continuidade na série de mensagem que nós estamos ministrando no livro de Efésios, a carta de Efésios. Nós estamos ministrando e tem sido um tempo de bênção para a nossa vida, amados. Grandes coisas têm falado o Senhor em nossos corações. Diz assim a palavra do Senhor: por essa razão eu oro, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, em favor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim, em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o ministério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhe escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do ministério de Cristo. Esse ministério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo, apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros de Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Deste Evangelho, me tornei ministro, pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste ministério que, durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas. A intenção desta graça era que agora, mediante a igreja e multiforme sabedoria de Deus, se tornasse conhecida dos poderes e autoridades das regiões celestiais. De acordo com o seu eterno plano, ele se realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor, pois elas são uma glória para vocês. Versículo 14. Eu quero que você se atente para ele. Por essa casa me coloco de joelho. Por esta causa me ajoelho diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, possam vocês, juntamente com todos os santos, compreender, diga comigo, compreender a largura, diga comigo, a largura, o comprimento e a profundidade e também a altura, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Deus, obrigado por essa leitura, Senhor. Paizinho, nós colocamos em tuas mãos, ó Pai, não só o nosso coração, mas também o nosso ouvido, Senhor. E nós saímos daqui hoje, Deus, transformados pelo poder do Espírito Santo. Tenha liberdade, Santo Espírito, de falar aos nossos corações. Eu te peço isso, em nome de Jesus. Se sentar no seu lugar.
Amados, se eu pudesse dar um tema para esta mensagem, eu daria o tema de hoje: uma família de joelhos, uma igreja de pé. Diga comigo: uma família de joelhos, uma igreja de pé. Porque, amados, eu tenho um entendimento de que a minha casa é a minha primeira igreja. Não adianta nada eu ser igreja aqui na igreja, porque a palavra igreja quer dizer assembleia, quer dizer reunião dos santos. Não adianta nada eu ser igreja aqui na igreja. Aqui é muito fácil. É muito fácil ser crente aqui. É muito fácil você ter uma postura ilibada perto de pessoas que não conhecem muito a minha realidade lá na minha casa. Mas agora, ser igreja dentro da minha casa, ser a diferença dentro da minha casa, e trazer uma autoridade sobre isso, onde a minha família não só está caminhando para o bem, mas também está resguardada no Senhor, pela cobertura do próprio Senhor. E isso faz toda a diferença. Então, por isso o tema de hoje. Porque não existe igreja sem família. A primeira igreja, ela é iniciada na família, até mesmo por causa disso que eu comecei o ano passado, e nós vamos dar continuidade esse ano, o culto nos lares, que eu intitulei Jesus em minha casa. Porque nós entendemos que tudo começa na família, tudo começa na casa. Quando você está cansado, quando você está estressado, quando você está fadigado, para onde é que você vai? Eu não sei você, mas pelo menos eu vou para minha casa. É lá que eu tenho conforto, lá que eu tenho segurança, é lá que eu vejo como a proteção me traz de volta à tona. Agora eu te pergunto, qual foi a última vez que você viu a sua família inteira de joelhos aos pés do Senhor? Por que essa pergunta? Porque muitos lares estão de pé financeiramente. Muitos lares estão de pé sobre a visão mundana. Mas poucos os lares estão de joelhos espiritualmente. E ao primeiro lugar, até o mesmo Senhor Jesus nos manda, quando nós queremos falar com Ele, Ele nos manda entrar no nosso quarto. Isso nos arremete para a nossa família, nos arremete para a nossa casa. Muitas vezes nós temos famílias que têm sobra de tudo, mas escassez de espiritualidade para com Deus, conhecimento para com Deus. Quando o lar deixa de dobrar os joelhos, quando nós deixamos de dobrar os joelhos diante do Senhor, nós começamos a dobrar os nossos joelhos diante dos problemas. Os problemas parecem ser maiores. Os problemas parecem tomar conta do nosso coração, tomar conta da nossa vida. Nós precisamos entender que uma família que se mantém unida de joelhos, ela não vai se dobrar perante os problemas que virão. E olhe bem, eles virão. O Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, no mundo vocês terão problema. B.O., vocês vão ter que resolver problemas de vez em quando, ao ponto que a Bíblia também manda que nós preparássemos o nosso coração, não para os dias bons, mas para os dias maus. Porque eles virão, nós só não sabemos quando e como e da onde virão, mas nós sabemos que eles virão. Muitas vezes, não é falta de amor que uma família está precisando. Uma família às vezes está precisando de oração. Uma família está precisando de buscar a presença do Senhor, porque às vezes não é a falta do problema, não é a falta do dinheiro, mas é a falta da unidade que vem através de Cristo Jesus. E nós estamos hoje no terceiro capítulo da carta de Efésios. No primeiro nós entendemos que no primeiro capítulo nós entendemos quem nós somos em Cristo. No segundo, nós aprendemos aonde nós estávamos sem Cristo e depois com Cristo.
Mas em Efésios capítulo 3, ele nos ensina como viver essa realidade. De uma forma profunda, de uma forma prática. Paulo traz isso sobre nós. Em Efésios capítulo 1, Paulo nos traz uma identidade. Vocês são antes de nascerem, vocês são assim, vocês têm um pai, vocês foram gerados nele. Capítulo 2, nós vemos aprender que nós estávamos mortos quando Cristo nos encontrou. E eu falei aqui no domingo passado que morto ele não cheira, ele não ouve, ele não sente, ele não atende. Porque morto está morto. Mas nós fomos resgatados por Cristo Jesus, aleluia. Agora em Efésios capítulo 3, Paulo ele não começa com uma estratégia. Paulo ele não começa com uma dica. Ele não começa com um método. Ele não começa com uma fórmula. Ele não começa com regras. Não, ele não traz uma regra para uma família. Mas ele diz, olha, você precisa começar de uma forma. E qual é essa forma? Você precisa começar de joelhos. Você precisa começar de joelhos com a sua família. Antes de Paulo ensinar sobre família, que nós veremos nos próximos capítulos, no 5 e no 6 nós veremos sobre a família, ele nos ensina que tudo começa na intimidade com Deus. Famílias fortes, irmãos, não nascem de boas intenções. Elas nascem de um pai, de uma mãe, que entende quem Jesus é, quem Jesus representa, quem Jesus é em minha casa. Uma família forte, uma família abençoada, ela não começa com estratégias. Não é assim que funciona. Ela começa com uma intimidade com o Senhor e um entendimento. Não existe lar cheio, pleno, sem uma vida dedicada ao Senhor. Não existe uma família curada, e olha que nós precisamos ser curados, amados. Eu vejo isso todos os dias. Eu nasci e fui gerado e também cresci no meio de uma família. Cada um distintamente tem as suas características. E como eu digo, nós somos um pouquinho de cada coisa que nós ouvimos, que nós sentimos, que nós vemos. Nós vamos formando o nosso caráter. E muitas vezes nós chegamos em uma família cheio de problemas, e o problema não é o outro, muitas vezes o problema está conosco, cheio de feridas, cheio de traumas, cheio de manias, cheio de tiques. Olha lá, não podia ser assim, agora aqui tem que ser assim. E aí nós precisamos conviver com uma nova pessoa, com um novo entendimento, talvez com uma família, com uma pessoa que foi criada de uma forma totalmente diferente do que nós fomos. Muitas vezes aquilo que é real, aquilo que é bom para certa pessoa não é para mim. Às vezes, a minha forma de ver a vida é diferente da minha esposa. Às vezes, aquilo que é certo para mim não é para ela, aquilo que é importante para mim não é para ela, e vice-versa. Então nós precisamos do Senhor na nossa vida, nós precisamos do Espírito Santo sobre nós. E amados, não existe presença de Deus sem redição. Não existe presença do Senhor sem nos render a nossa casa diante do Senhor. E Paulo ele começa dizendo, olha, no versículo 14 que nós lemos, por esta causa, por este motivo, eu me coloco de joelhos. Existe uma causa. Paulo ele não começa orando por qualquer coisa. Ele não coloca qualquer motivação para orar. Ele diz, olha, existe um método, existe um porquê, existe um motivo pelo qual nós precisamos orar. E ele pergunta, qual é a causa? E eu digo a você nessa noite, primeiro, porque nós somos escolhidos. Nós somos escolhidos pelo Senhor. Segundo, porque nós somos salvos. E o terceiro, porque nós somos feitos famílias de Deus. Nós precisamos ter entendimento sobre isso. Muitas pessoas, amados,
só oram quando a vaca já foi para o brejo e levou a corda junto. Muitas vezes nós oramos quando nós precisamos. Nós só oramos às vezes quando já está instaurado o problema na nossa família. Quando já não tem mais volta. Muitas vezes nós só despertamos, e às vezes é importante, eu digo que às vezes é importante Jesus dar uma chacoalhada em nós. Ficar esperto. Redes sociais têm levado muitas famílias para o buraco, amados. Muitas pessoas têm se envolvido com aquilo que não é de Deus e têm trazido um buraco no meio das famílias. Distanciamento entre esposo e esposa, distanciamento entre pais e filhos. Muitas vezes, pessoas reunidas, sentadas, com o celular na mão e não tem tempo para conversar entre si. Muitas vezes nós estamos pertos como corpo, mas distantes em coração. Se nós não nos atentarmos para a nossa casa, olhe bem, Satanás vai se atentar para ela e já tem se atentado. Capítulo 10 de João vem dizer que ele é como um leão que ruge. Você acha mesmo que Satanás quer saber da tua empresa? Você acha mesmo que Satanás quer acabar com a tua vida financeira? Você acha mesmo? O alvo principal de Satanás é a tua família. E talvez você está sendo o agente de destruição dentro da sua casa. Pastor, como assim? Às vezes você precisa parar um pouco. Redefinir, ressignificar a sua vida, as suas atitudes. Parar um pouco da externalidade, trazer a centralidade de Cristo para dentro da tua casa. Não é orar quando tudo já aconteceu de problema, não. É orar para que não chegue. É orar para que Jesus seja o centro. É orar para que Jesus possa fazer o milagre. É orar para que você tenha certeza que quando chegarem os dias maus, Ele vai estar com você. Paulo entende que ele ora porque ele entendeu quem Deus é. E também o que ele é quando ele estava em Deus. Ele mesmo diz, olha, eu sou o menor de todos. E olhe bem, amados, Paulo nem família tinha. Paulo não tinha esposa, não tinha filho, mas ele sabia que o verdadeiro evangelho se iniciava dentro da família. A segunda verdade que eu quero trazer aqui nessa noite, que Paulo diz, eu me ponho de joelho. Essa atitude, amados, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E aqui, muitas vezes é baixar a nossa arrogância, a nossa prepotência, baixar os nossos achismos. Baixar a nossa imposição. Eu estou certo e ela está errada, ela está certa e eu estou errado, porque na verdade muitas vezes é isso mesmo. Tem vez que a mulher está certa e nós estamos errados, não é assim, homens? E tem vez que nós estamos errados e elas estão certas, não é assim também? E às vezes o que nós precisamos, amados, às vezes é só acalmar os ânimos, acalmar. Deixa Jesus fazer. Colocar a nossa vida diante do Senhor. Existe uma causa, existe um bem primordial. Existe um bem primordial em cuidar da nossa casa, da nossa família. E Paulo, ele era um judeu, mestre, ensinado aos pés de Gamaliel, que era um dos maiores estudiosos da época. Quando Paulo diz, olha, eu me coloco de joelho, existia algo que pairava sobre os judeus. Normalmente eles oravam em pé. Eles oravam em pé. Mas Paulo decide se ajoelhar. Por quê?
Porque quando um judeu se ajoelhava, ele estava dizendo, olha, o que eu preciso é grande e é urgente. Quando Paulo está colocando-se de joelho a orar, ele está dizendo, o que eu estou precisando, o que eu clamo agora ao Senhor, é importante, é grande, é imenso. Ajoelhar, amados, é reconhecer a dependência. É confessar os meus limites. Eu não consigo, Senhor, faça por mim. Senhor, na minha casa, eu não sei o que fazer com os meus filhos, eu não sei o que fazer com as minhas filhas, eu não sei o que fazer com a minha esposa, com o meu esposo, como é que vai mudar? Senhor, me ajuda. E às vezes, fazendo essa oração, Deus muda a minha esposa, Deus muda o meu esposo, e às vezes Deus vai dizer para você, vou mudar você primeiramente. Vou mudar seu coração, vou mudar suas atitudes. Porque às vezes é isso que nós precisamos, amados. Se colocar de joelho é dizer, Deus, eu não dou conta sozinho. Eu não consigo fazer. O maior problema, amados, das famílias de hoje em dia não é falta de diálogo. Não é. Mas é excesso de orgulho. Excesso de orgulho. Famílias já não se ajoelham juntas, já não oram juntos, já não temos mais cultos domésticos. Já não falamos mais de Cristo. Amados irmãos, uma família fortalecida, ela vai lutar com armas espirituais, as guerras que também são espirituais. Às vezes nós queremos resolver os problemas com força, com armas naturais. Queremos resolver problemas espirituais de formas naturais, não tem como. Paulo ele não está orando por dinheiro. Paulo não ora por uma casa maior, por mais dinheiro na conta. Paulo não ora por isso. Paulo não está orando nem por menos lutas. Olha, Deus, tira um pouco das lutas. Não, pelo contrário, ele diz, olha, vocês não entristecem o coração pelas lutas que eu estou passando em favor de vocês. Quais são as lutas que ele estava orando? Dizendo a esse povo, porque Paulo estava preso em Roma. Paulo estava preso, sendo açoitado, justamente pelo evangelho que estava sendo pregado. Mas Paulo ele não ficou chateadinho com Deus, não. Talvez o ápice do seu ministério foi dado dentro da cadeia. Porque, amados, não importa aonde você e eu estejamos. O que importa é quem está conosco. Muitas vezes num casebre tem mais paz do que dentro de mansões. Muitas vezes mansões estão cheias de dinheiro, cristal para todo lado, carros lindos, maravilhosos, mas está morte lá dentro. Pais que estão brigando com filhos por causa de herança, irmãos se matando por causa de herança, por causa de dinheiro que vai ficar por aqui. Pessoas lutando por aquilo que nunca teve, nasceu sem e nem vai levar. E nós estamos muitas vezes dando mais valor àquilo que não tem valor. Porque eu não sei se você sabe, mas no céu o ouro é na rua, é jogado, é o asfalto do céu, é o que a Bíblia diz. Para dizer quem é que está na hierarquia de prioridades lá no céu. Dinheiro não pode ser. Paulo ele está orando por fortalecimento interior. Paulo ele está orando para que Cristo continue habitando no seu coração e para que o amor seja ainda um mandamento primordial. E eu quero te dizer algo nessa noite. Grandes famílias, casamentos têm se acabado. Não é por grandes problemas, mas por problemas, detalhes que são passados despercebidos durante o dia a dia.
Salomão vai usar uma expressão, as raposinhas. Quem já ouviu falar sobre isso? O que são as raposinhas? Representa justamente os detalhes. Os detalhes do dia a dia. Os detalhes que vão tomando conta da nossa vida. Mas quando Cristo governa o nosso coração, governa a nossa família, Ele governa também o nosso casamento, Ele governa os nossos filhos. E nós temos uma família cheia da plenitude de Deus. E plenitude que Paulo diz não é perfeição. Plenitude é ser cheio, é ser completo. Plenitude é ter a presença de Deus constantemente. Porque uma família cheia de Deus, ela pode até enfrentar crises. Ela pode até enfrentar os problemas. Mas essa família não perde a fé. Ela não perde o olhar do Senhor. Ela não perde o amor, que é o que sobra no final. O amor é que permanece. Ela não perde o propósito. Uma família que está caminhando com o Senhor, ela sabe o porquê que ela foi chamada. Paulo nos ensina que antes de ensinar a família a andar, ele ensina que uma família precisa estar de joelhos na presença do Senhor. Talvez hoje Deus não quer consertar somente o seu casamento, consertar somente a sua vida. Talvez Deus não quer consertar somente a sua família hoje. Talvez hoje Ele quer restaurar o altar que talvez foi esquecido dentro da sua casa. O altar de adoração. Porque aonde uma família não está de joelho, o que eu disse no início da mensagem, os problemas são maiores do que a nossa fé. Os problemas se tornam gigantes. Às vezes são muros intransponíveis. Mas aonde há oração, aonde há comunhão, aonde há o amor, o cuidado de Deus, Deus ele se levanta como Pai. Deus se levanta porque Ele foi convidado para tomar o lugar de destaque em nossa casa. Eu quero te convidar a você se colocar em pé neste momento. Se você puder, se você estiver perto da sua família, dê as mãos a ele nesse momento. Quero convidar minha esposa aqui. Vem aqui, filha. Amados irmãos, neste momento eu quero te convidar a você restaurar o altar de dentro da sua casa. O presbítero Cláudio falou aqui de um ano de bênção. Ele falou aqui num ano de que nós cremos e temos orado por isso. Que Deus irá fazer grandes coisas em nós e através de nós. Só que, amados, também Satanás irá se levantar. Por isso nós precisamos estar alicerçados no que é verdade. Precisamos estar alicerçados naquele que vence tudo. Precisamos estar alicerçados no Senhor, que é o dono da nossa vida, que é o dono da nossa casa. Não deixe Satanás ter brecha no seu casamento. Eu não sei o que é que você precisa parar hoje. Eu não sei o que é que você precisa mudar hoje. Eu não sei o que é que você precisa mudar para que Deus realmente seja o centro da sua vida. Eu não sei o que é que Deus está falando com você. Mas, amados, talvez você precisa hoje ter uma atitude diferente para também ter resultados diferentes. Com as mesmas atitudes, com as mesmas ações, talvez você só vai colher aquilo que você já tem colhido até aqui. Mas eu profetizo que aqui tem famílias que servirão ao Senhor. Os nossos filhos serão melhores do que nós.
Os nossos filhos farão mais coisas do que nós, amém? Os nossas filhas não serão mulheres de rua, não serão. Os nossos filhos não serão qualquer um aí jogado, não terá bêbado, não terá drogado na nossa família, em nome de Jesus. Eu creio nisso. Serão pessoas honradas para a glória do Senhor. Eu profetizo que aqui terão famílias que receberão a bênção do Senhor de uma forma tremenda, porque seus pais decidiram tomar atitudes diferentes. Se você puder agora, ore pela sua família. Ore pela sua casa, ore pela sua esposa, pelo seu esposo, pelos seus filhos. Ore agora. Diga, Senhor, eu não aceito meus filhos longe da tua presença. Eu não aceito a minha casa longe da tua presença. Eu não aceito meu esposo longe da sua presença. Esse é o ano que eu quero ver meu esposo aqui comigo, quero ver minha esposa aqui comigo, Senhor. Meus filhos estarão aqui adorando o teu nome, Deus. Em nome de Jesus. Pai, eu repreendo agora, Pai, todo ataque satânico, Senhor. Pai, é no teu nome que eu te peço, Senhor. Entra com a providência em casamentos aqui agora, Pai. Deus, em nome de Jesus. Pai, que a tua presença seja real, que o teu poder seja manifesto, Senhor. Pai, nós declaramos que o altar do Senhor em nossa casa, em nossa vida, em nosso coração, está sendo restaurado hoje, Senhor. Toda rachadura vai sair, toda ação que tira a tua presença vai sair hoje, em nome de Jesus. Pai, é no teu nome que eu abençoo as famílias desta igreja. As famílias que virão, Senhor, já serão abençoadas no Senhor, para a glória do teu nome, Paizinho. Eu te peço isso. Toma o lugar de honra, Senhor. O lugar mais alto da nossa casa e da nossa vida. Eu coloco o meu coração diante do Senhor, Pai. Para a glória do teu nome. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar um pouquinho que nós teremos uma apresentação especial aqui hoje pelas crianças, viu? Guarde seu coração um pouquinho.